Bem-vindos a mais um vídeo. E obrigado, ChatGPT, pela imagem gerada aqui, tá? Pena que o cartão do Bolsa Família não saiu muito legal. Mas está bom porque já retrata bem o brasileiro médio, né? E a mulher brasileira média, né? Então, o maior inimigo do Brasil é o brasileiro médio. E quando eu falo brasileiro médio, digamos assim, aquele brasileiro que compreendia todos os defeitos predominantes que nós vemos na sociedade brasileira. Então, vejam só, meus amigos. Eu sei que existem brasileiros melhores que o japonês médio. Digo isso como alguém que morou 24 anos no Japão, tá? País onde há 60 anos tem trem-bala. Enquanto aqui o pessoal se gaba do Pix, da urna eletrônica e outras coisas que, digamos assim, não tem relevância nenhuma para o mundo, tá? Ou alguém em sã consciência acha realmente que no Japão não existe Pix, algo semelhante ao Pix, porque eles são incapazes de desenvolver uma tecnologia semelhante ou mesmo superior. Pelo amor de Deus, né? Brasileiro médio não sabe sequer pintar um meio-fio direito. Imagine trabalhar com tecnologia de ponta, como os japoneses fazem. Então, vamos lá. Vejam esses dois tweets que são duas pérolas que enviaram em um grupo de Zap de amigos. Pause e vejam. Essa mulher, tá? Eu falo assim mesmo, mulher. Perdão, minhas inscritas mulheres. Eu sei que vocês são diferenciadas, tá? Só não são mais do que a minha mãe e a minha esposa, tá? Mas são diferenciadas. Ela, sabe, dizem que não devemos ser misóginos, mas a mulher média brasileira não colabora, né? Mas eu sei que tem muitos homens também que têm essa opinião idiota. Porque, e pior que muitas das pessoas que tentam lacrar dessa maneira, como essa mulher fez, geralmente são pessoas de esquerda que dizem defender o trabalhador, sendo que eles esquecem que os operadores de lojas e supermercados, atacados, varejos, sofrem com isso. Isso acumula trabalho para o infeliz, tá? Porque tem muitos aí que são obrigados a estender o horário de trabalho para ficar recolhendo carrinhos de clientes vagabundos, tá? Que não apenas abandonam o carrinho no estacionamento longe do local, como ainda por cima ficam abandonando mercadorias, tirando do lugar, abandonando os carrinhos cheios, né? Aqui e ali. Eu sei que existem abandonos de carrinho por razões de força maior, mas a esmagadora maioria é porque a pessoa realmente não está nem aí, tá? Isso é visível. E ainda há mais. Estamos vendo aí uma favela reformada em Diadema. Para você ver que não adianta o Estado brasileiro ajudar, né? Eles têm que fazer essa caquinha aí. Depois ficam romantizando esses lugares. Eu não romantizo, sinceramente, tá? Principalmente pela pseudocultura que acabam
acaba sendo emanada desses lugares e para ficar forçando a favelização de toda a sociedade brasileira. Porque é exatamente isso que acontece, meus amigos. Uma favelização quase que total. E é daí que surge monstruosidades como o funk, como pessoas com cara tatuada, que nem esse cara gerado por IA, tá? De antecipo, tá aí na foto. Entre outras coisas mais. Inclusive, não tem símbolo maior da favelização do que o funk. Aliás, recomendo que assistam ao meu vídeo, ou melhor, ouçam o meu vídeo sobre o funkismo. E como a gente vai botar fé na humanidade quando sabemos que o maior canal do Brasil é um canal de funk? E com quase 1/3 da população inscrita nesse canal. É difícil, né? Principalmente quando a gente vê os vídeos mais vistos desse canal. É ver não, porque não recomendo, né? Mas quando nós sabemos que o vídeo mais visto desse canal já tem quase 2 bilhões de visualizações, né? E a gente vê que isso predomina nas ruas. Então, aí a gente vê que essa situação é grave. E por que eu tô falando tudo isso, meus amigos? É porque este lugar, o Brasil, jamais será um país desenvolvido enquanto não houver uma conversão da população, enquanto não houver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural verdadeira, tá? Que não seja na base do funk e outras coisas mais, né? Já basta a bandidagem, já basta a corrupção política, a corrupção política, inclusive, é um reflexo da população brasileira que é corrupta, tá? Porque não tem nada que justifique certos atos, como a gente vê no simples supermercado, e outras coisas mais. De Pajuçara. O ato de vandalismo aconteceu na madrugada do domingo, por volta das 4 horas da manhã. Uma viatura da Polícia Militar passava pela região e conseguiu observar 2 pessoas fugindo, um homem e uma mulher, mas eles não foram localizados. Aqui, a porta foi danificada, ela foi pichada, e a gente observa que a fechadura, que também foi quebrada, ela ainda apresenta uns pontos, ó, o espaçamento como é que tá. Ela não ficou completamente fechada. Mas a porta trancada, eles conseguiram fazer a substituição aqui desse ponto. Além disso, eles ainda quebraram chuveiros, arrancaram mesmo, e lâmpadas. Aqui não tem um vigia noturno. O monitoramento é feito... Eu não preciso comentar muito, né? Então, há outros casos também. Inclusive, eu já vi no supermercado pessoas abrindo salgadinho, comendo lá dentro, sem pagar, tomando suco e andando no corredor dessa maneira, como se fosse a coisa mais normal, né? São pessoas que já perderam completamente a noção do que é realmente a moral. E há mais, né? Pessoas que gabam-se de ser parasitas do Estado e comemoram isso. Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É felicidade quando vai pegar um dinheiro. Aqui!
Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Obrigada, linda! Bolsa Família. 25 anos pra receber Bolsa Família, cara. É a idade do meu filho, Natan. E aí, ó? Só da cara, tigrinho. Agradeça esse Bolsa Família. Vou perder tudinho no mercado. Eu fico emocionada, questão de 1 minuto. Ali. Nessas horas eu vejo, né, que o que impera aqui é o ri, levei vantagem, né? Eu lembro quando uma vez eu fui numa clínica, aliás, eu fui num UBS, perto de casa, e tinha um rapaz ali, fingindo choro, segurando o braço, tá? E médicos comentando que ele não tinha nenhuma fratura, que já foi tirada a radiografia, e tava de migué, ou seja, é alguém ali que tava querendo atestado para não trabalhar. E uma outra mulher próxima comemorou o fato de que recebeu 6 meses de licença por causa da filha dela, que estava ao lado dela, em pé, chupando o dedo. É coisa típica. E eu sei que muitos de vocês devem ter visto coisas parecidas. Tá? Eu estou contando o que eu vi com meus próprios olhos. É o famoso, né? É o levar vantagem. Nessas horas eu fico pensando, será que não é melhor acabar com o Bolsa Família de vez? Acabar com o SUS de vez e usar o dinheiro dessas coisas em algo mais... que nos dê mais relevância, né? Tipo, por que não pegar o dinheiro do Bolsa Família, do SUS, e usar para subsidiar a Embraer para que eles desenvolvam um B2? É a ideia do Renato Impera. Poderia ser muito melhor, né? Ou usa o dinheiro todo do SUS, né? Chame engenheiros de fora aí e faça um porta-aviões para o Brasil. Eu apoiaria essa ideia, sinceramente. Muito melhor do que um sistema que fica sustentando vagabundos, ficam sustentando canalhas, ficam sustentando pessoas mau caráter, tá? Eu não estou falando de políticos, eu não estou falando de banqueiros, eu não estou falando de funcionários públicos, eu estou falando de pessoas que nos circundam, sabe? Pessoas que não têm o mínimo de educação, que ficam ouvindo música alto, tá perturbando a paz. Pessoas que ficam violando produtos no supermercado, pessoas que não sabem devolver carrinho no supermercado, pessoas que furam fila, pessoas que ficam de migué para não trabalhar, pessoas que fazem de tudo para arrancar dinheiro do Estado, pessoas que aplicam golpes um no outro, pessoas que vivem uma vida depravada, tá? Mulheres que fazem filho, não por os filhos serem uma bênção de Deus, mas para ganhar auxílio estatal sustentado com o nosso dinheiro. E quando não raro, quando falta dinheiro para custear essas coisas, imprime-se mais dinheiro, inflacionando mais a nossa moeda. E claro, pessoas que depredam patrimônios, né, sejam eles públicos ou privados, pessoas que emporcalham banheiros públicos, banheiros de estabelecimento. Eu já cheguei ao ponto de entrar num desses banheiros para fazer minhas cidades aí, e quando eu vejo, a parede tá suja.
sim, suja daquilo que você imaginou mesmo, tá? Então, meus amigos, o Brasil jamais será um país desenvolvido. O Brasil jamais será um Japão, jamais será uma Coreia do Sul, jamais será qualquer país europeu, jamais será como os Estados Unidos, tá? Porque o Brasil precisa de uma conversão, de fato. Isso porque eu não falei de outras coisas ainda. O maior inimigo do Brasil é o brasileiro médio, tá? Não são nem sequer os políticos. É o brasileiro médio. E ainda que alguém argumente, mas o brasileiro médio foi sabotado por forças alienígenas, né? Forças estrangeiras, por banqueiros e não sei o quê. Meus amigos, o brasileiro, ele tem livre-arbítrio, tá? Não parece, né? Porque 99% dos brasileiros parecem NPCs mal programados. É isso com que eles parecem. No entanto, eles têm livre-arbítrio, sim. A maioria faz esse tipo de coisa por mau caratismo. Tá? Não me venham com esse negócio de que a circunstância moldou o caráter da pessoa, necessariamente. Todo homem tem livre-arbítrio. O brasileiro também tem. Então, que fique clara essa reflexão. O brasileiro médio é o maior inimigo do Brasil. Isso é o que a minha experiência me mostrou. Então, considere ajudar o canal, tornar-se membro e seguir nos sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.